Olá a todas e a todos, eu quero desejar aqui um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, a depender do horário que vocês estão assistindo essa minha exposição. Meu nome é Álvaro de Azevedo Gonzaga, eu sou professor universitário aqui no Brasil, leciono na PUC São Paulo, as matérias de filosofia do direito, teoria do Estado, ciência política, e sou professor universitário, portanto, sou graduado, mestre, doutor em Direito pela mesma instituição, sou livre docente, tenho 3 pós-doutoramentos e sou graduado em Filosofia pela USP. Leciono essas disciplinas e também leciono a temática de Direito Indígena. Eu tenho a ancestralidade indígena, sou da etnia Guarani Kaiowá, reconhecido pela minha etnia, pela minha aldeia, e falo hoje com vocês a respeito desse trabalho que eu trago aqui, que é o Decolonialismo Indígena. É um livro que você consegue encontrar em algumas plataformas também em inglês, né? Você pode encontrar em inglês, pode encontrar em português. Esse é um trabalho que eu realizei como estágio de pós-doutoramento em História. E hoje eu quero falar com vocês um pouquinho a respeito do marco temporal. Esse livro é um livro importante para se ter contato, para verificar alguns mitos que se desmontam a respeito da temática indígena e como, no último mito, eu trabalho essa dimensão decolonial. O decolonialismo consiste em admitir quais são as feridas que existem. Não dá para passar uma borracha histórica e esquecer de tudo aquilo que nós passamos. Então, nós trabalhamos essa temática. Eu desmonto alguns mitos. Primeiro, a terminologia indígena e não índio. Indígena, por quê? Porque índio deriva de indel, que é sem alma, que dá origem a indigente aqui no Brasil, né? Já indígena tem o seu oposto como alienígena. Alienígena é alheio à terra, indígena é natural da terra. Então você tem o quê? Você tem o indígena. Outro mito, o do arco e flecha, acreditar que o indígena precisa utilizar um cocar. Veja, eu não preciso utilizar um cocar para ser ou não indígena. Seria o mesmo que dizer que, por exemplo, só é norte-americano quem usa calça jeans e bebe Coca-Cola. Isso seria uma forma de ilustrar com estereótipos. Isso é um grande erro, um equívoco patente, que nós não podemos aceitar. Outro que indígena não gosta de trabalhar. Veja, a cosmopercepção de mundo é diferente. Trago também o relatório Figueiredo, que são os estudos relacionados da década de 60 a 80 com relação à temática indígena, a queda da população indígena ou não. Trago a dimensão da decolonialidade, trago a questão de que os primeiros indígenas do Brasil são, eu acho muito interessante isso, né? Os primeiros brasileiros da história são os indígenas. Também outro grande equívoco. Não, nós somos os últimos, é a Constituição de 88 que traz essa dimensão. No artigo 231, e é aqui que nós entramos na temática importante para abordar para vocês, que é do marco temporal. A Constituição de 1988 foi promulgada no Brasil no dia 5 de outubro de 1988, e nela está estampado, está esculpido o artigo 231. Esse artigo dispõe que todas as terras tradicionalmente ocupadas por indígenas devem ser respeitadas. Concordo? Penso que é razoável. E isso foi estampado em 88. O processo de demarcação de terra, que consiste em reconhecer terras que são indígenas, ele já existe há muito tempo. É feito antes mesmo da Constituição de 88. E no começo, 2005, 2006, nós tivemos um caso muito emblemático no Brasil, chamado caso Raposa Serra do Sol. O caso Raposa Serra do Sol é um caso em que se discutia se um território era ou não indígena. E os juízes, na hora de delimitar, pegaram laudo antropológico, história, tudo, e falaram, não, de fato é terra indígena, vamos demarcar. Um ministro levantou a seguinte questão. Para contribuir com a demarcação da terra, no dia 5 de outubro de 88, estes indígenas estavam neste território? Sim, estavam. Então, ótimo, vamos colocar isso também como um elemento que corrobora, que soma, que acrescenta. E foi o que foi feito, ok. Mas eles perguntaram, isso é
inter partes ou erga omnes? Somente neste caso, ou a partir daqui todos os casos serão julgados com esta forma de pensar? E aí foi dito, não, é só inter partes. Mas um deputado federal propôs um projeto de lei. O projeto de lei que nos traz a dimensão do marco temporal legal. E aí eles quiseram fazer por meio de lei. A Comissão de Direitos Humanos, em 2008, 2009, derrubou isso. Já falou, não, é inconstitucional essa tese de necessariamente estar no dia 5 de outubro. É como se fosse um retrato. O Brasil só pode se demarcar terras do como o Brasil era dia 5 de outubro. Sendo que a população indígena ela era de 5,5 milhões de indígenas quando o Brasil, na narrativa histórica, dizem que foi descoberto. O tempo passa, chega na década de 70 a 200 mil indígenas. Então não dá para você fazer um retrato em 88 e falar, a partir disso que a gente demarca. Outros territórios que são tradicionalmente ocupados, porque tradicionalmente ocupado não é na data da promulgação da Constituição. E assim, esse projeto foi arquivado. Em 2011, 12, esse deputado já não tinha sido reeleito, faleceu, essa lei ressuscita e começam a debater um projeto de lei que passa no Congresso Nacional, que é vetado pelo presidente da República e tem o seu veto derrubado. E agora discute-se a constitucionalidade desse dispositivo no Supremo Tribunal Federal. Junto com isso, o Supremo Tribunal Federal interpretou um caso acontecido em Santa Catarina de uma população indígena, Xoclém, que também debatia se aquele território era indígena ou não. E foi aplicada a interpretação do marco temporal. Tem que aplicar ou não para esse caso? Aplica. Agora, novamente, inter partes ou erga omnes? Nós vamos dar efeito que vai vincular agora todas as decisões a isso? E o STF disse não. E ele derruba a tese do marco temporal pelo judiciário. A tese do marco temporal avança legislativamente, é aprovada, mas hoje está em julgamento. Estão tentando se criar câmaras conciliação. Mas é possível conciliar e negociar terras que são tradicionalmente indígenas? Esse é o questionamento. Essa é a pergunta que eu lanço a todos e a todas que nos acompanham nestes momentos de reflexão a respeito do direito constitucional, do constitucionalismo latino-americano e também do constitucionalismo mundial. É importante refletir a respeito dessa temática com todos e com todas. Claro, nosso estreito tempo, nosso tempo aqui, ele é muito diminuto, então foi uma fala muito em apertada síntese a respeito desse tema, mas eu me coloco à disposição por todos os canais de redes sociais, em especial o Instagram, no @AlvaroProfessor. E para além disso, convido a leitura em português, Decolonialismo Indígena. Em inglês, está aí, estampado pela editora Matrioska, comercializado na plataforma da Amazon, esse livro, Indigenous Decolonialism. Né? Fica aí, então, o convite para a leitura dessa obra. Conta com um trabalho aí de muito carinho a respeito desse tema. Fica aqui, meu muito obrigado, agradeço o convite formulado e me coloco à disposição para qualquer dúvida que houver.